Saudações a todos, vamos à solução deste sudoku com apenas 17 dicas. Vamos começar aqui pelo sexto bloco. Observe que aqui no sexto bloco o 8 não pode estar aqui na coluna central nem na linha central, ou seja, no bloco 6 a única possibilidade para o 8 é esta casa que agora está em destaque. Então aqui vamos colocar o número 8. Agora observe a sétima linha. Aqui na sétima linha está faltando o número 2. Observe que o número 2 não pode estar aqui nestas casas em destaque no bloco 7, porque no bloco 7 já tem o número 2. Esta casa em destaque no bloco 8 não pode o 2, porque já tem o 2 na mesma coluna aqui no bloco 2. Esta casa em destaque no bloco 8 pode o 2. Já esta casa em destaque no bloco 9 não pode o 2, porque já tem o 2 na mesma coluna aqui no bloco 6. Como aqui na sétima linha tem apenas uma possibilidade para o 2, que é esta casa em destaque, então aqui vamos colocar o número 2. Observe agora que no bloco 5 o 2 não pode ocupar nenhuma dessas casas em destaque, ou seja, no bloco 5 resta apenas uma possibilidade para o 2, que é esta casa agora em destaque. Então aqui vamos colocar o número 2. Veja que desta forma, no bloco 5, agora resta apenas uma possibilidade para o 6, que é esta casa em destaque. Então aqui vamos colocar o número 6. Observe agora que aqui na sétima linha está faltando o número 6 e que o número 6 não pode estar aqui nestas casas em destaque no bloco 7, porque já tem o 6 aqui no bloco 7. O 6 não pode estar nesta casa em destaque no bloco 8, porque já tem o 6 na mesma coluna aqui no bloco 5. Desta forma, veja que na sétima linha tem apenas uma possibilidade para o 6, que é esta casa em destaque no bloco 9. Então aqui vamos colocar o número 6. Observe agora que no bloco 3 a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Então aqui podemos colocar o número 6. Sendo assim, no bloco 1 a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 6. Ainda no bloco 1, veja que a única possibilidade para o 1 é esta casa agora em destaque. Colocamos aqui o número 1. No bloco 8, a única possibilidade para o 6 é aquela casa em destaque, então vamos ali colocar o número 6. Veja que aqui no bloco 4, a única possibilidade para o 6 é esta casa em destaque, então aqui podemos colocar o número 6. Ainda no bloco 4, veja que a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, então aqui vamos colocar o número 2. Desta forma, no bloco 1, resta agora apenas uma possibilidade para o 2, que é esta casa em destaque. Então, podemos colocar o 2 na casa em destaque no bloco 1. Veja então que no bloco 3, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Podemos colocar aqui o número 2. E no bloco 9, devemos colocar o 2 na casa em destaque, pois esta é a única possibilidade para o 2 no bloco 9. Veja que no bloco 4, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Podemos aqui colocar o número 5. Sendo assim, no bloco 7, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 5. No bloco 9, resta apenas uma possibilidade para o número 5, que é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 5. Veja então que no bloco 3 agora resta apenas uma possibilidade para o 5, que é a casa em destaque. Vamos colocar ali o número 5. Voltando ao bloco 4, veja que no bloco 4 a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 8. Observe que no bloco 2 o 8 vai ocupar uma das duas casas verdes. Ou seja, no bloco 2 o 8 deve estar aqui na linha central, uma vez que ele não pode estar aqui na coluna central nem na linha inferior, pois aqui na linha inferior já tem 8 aqui no bloco 3 e coluna central já tem 8 na mesma coluna aqui no bloco 5. Se no bloco 2 o 8 vai estar em uma das duas casas verdes na linha central, veja então que
no bloco 1, o 8 não pode estar nesta casa em destaque, porque o 8 já vai estar no bloco 2 nesta mesma linha, e também não pode estar nesta casa em destaque, porque nesta linha já tem o 8 no bloco 3. Esta casa em destaque no bloco 1 também não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma coluna aqui no bloco 4. Veja então que no bloco 1 a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Aqui podemos colocar o número 8. Vamos desmarcar estas casas verdes. Veja então que aqui na sétima linha a única possibilidade para o 8 agora é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 8. Veja que no bloco 7 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. Desta forma, no bloco 4, resta agora apenas uma possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 4. No bloco 7, resta apenas uma possibilidade para o número 1, que é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Veja então que aqui na sétima linha falta apenas dois números. Veja que está faltando os números 7 e 9. No bloco 5, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Então aqui vamos colocar o número 5. Veja que desta forma, no bloco 2, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 5. No bloco 5, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Veja que no bloco 3, o 4 vai estar na coluna da direita, ou seja, o 4 deve estar em uma dessas duas casas verdes no bloco 3. Uma vez que ele não pode estar aqui na coluna da esquerda, porque já tem o 4 aqui na mesma coluna no bloco 9. Não pode aqui nesta casa amarela, porque já tem um 4 na mesma linha aqui no bloco 1. Veja só, se no bloco 3 o 4 está em uma das duas casas verdes, ele não pode estar então na coluna da direita do bloco 6, como ele também não pode estar na coluna da esquerda do bloco 6, porque já tem o 4 na mesma coluna no bloco 9. O 4 não pode estar aqui na linha inferior no bloco 6, porque já tem o 4 na mesma linha aqui no bloco 4. E o 4 também não pode estar aqui na linha superior, porque o 4 vai estar na linha superior aqui no bloco 5. Veja então que no bloco 6 a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 4. No bloco 3, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 1. Ainda no bloco 6, veja que a única possibilidade para o número 3 é a casa agora em destaque. Colocamos aqui o número 3. Ainda no bloco 6, falta apenas o número 9 e o número 7. Mas veja só, aqui na oitava coluna, além do 9 e do 7, está faltando o número 1, que deve ocupar esta casa em destaque aqui no bloco 9. Colocamos aqui o número 1. Veja que desta forma, no bloco 8, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 1. Veja que aqui na quinta linha falta apenas o número 9. Então o 9 deve ocupar esta casa em destaque no bloco 4. Colocamos aqui o número 9. Veja que aqui na sexta linha falta os números 3, 7 e 9. Como aqui no bloco 4 já tem o número 9, então essas duas casas em destaque no bloco 4 devem ser ocupadas pelo 3 e pelo 7. Então a casa em destaque agora no bloco 6 deve ser ocupada pelo número 9. Assim, no bloco 6 resta apenas uma possibilidade para o número 7, que é a casa agora em destaque. Colocamos aqui o número 7. Veja só, aqui no bloco 1, sabemos que o 3 deve estar aqui em uma dessas duas casas em destaque, na coluna da esquerda.
uma vez que aqui na primeira coluna falta o número 3 e o número 3 não pode estar nesta casa em destaque no bloco 7. Então o 3 deve estar aqui na coluna da esquerda no bloco 1. E veja que o 9 também deve estar aqui na coluna da esquerda do bloco 1. Ou seja, essas duas casas em destaque no bloco 1 devem ser ocupadas pelo 3 e pelo 9. Uma vez que já sabemos que o 3 deve estar ali na coluna da esquerda e que esta casa em destaque no bloco 1 não pode 9, porque já tem o 9 na mesma coluna aqui no bloco 4. Então veja que esta casa em destaque no bloco 1 só pode ser o número 7. Então colocamos aqui o número 7. Desta forma, no bloco 4, a casa em destaque não pode ser o 7, tem que ser o número 3. Para completarmos o bloco 4, falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Veja então que no bloco 7, a única possibilidade para o 7 agora é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 7. Na sétima linha, agora falta apenas o número 9. Então devemos colocar o 9 na casa em destaque aqui no bloco 8. Veja só, aqui no bloco 3, o 7 tem que estar aqui na linha central, uma vez que o 7 não pode aqui na linha superior, porque já tem o 7 na mesma linha aqui no bloco 1. Se aqui no bloco 3 o 7 está aqui na linha central, veja que no bloco 2 a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque, então aqui podemos colocar o número 7. Desta forma, veja que no bloco 8, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 7. Ainda no bloco 8, veja que a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 4. No bloco 9, a única possibilidade para o 7 é esta casa em destaque. Vamos colocar aqui o número 7. Ainda no bloco 9, veja que resta apenas uma possibilidade para o 8, que é a casa agora em destaque. Podemos aqui colocar o número 8. Para completarmos o bloco 9, veja que falta apenas o número 9. Então, devemos colocar o 9 nesta casa em destaque, no bloco 9. Aqui, na oitava linha, resta apenas uma casa vazia. Veja que falta o número 3, então devemos colocar o 3 na casa em destaque, no bloco 7. Para completarmos o bloco 7, falta apenas o número 9. Colocamos o 9 nesta casa em destaque. No bloco 3, agora a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Colocamos aqui o número 7. Na última coluna, veja que falta apenas o número 4. Então colocamos o 4 nesta casa em destaque. Veja que no bloco 2 resta agora apenas uma possibilidade para o 4, que é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 4. Então, no bloco 2, a única possibilidade para o 8 é a casa agora em destaque. Colocamos aqui o número 8. Indo para o bloco 8, veja que a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8. Para completarmos o bloco 8, falta o 3. Colocamos o número 3 na casa em destaque. No bloco 5, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 4. No bloco 5 falta apenas o 9 e o 3. Esta casa em destaque tem que ser o 9. Completamos aqui a sexta coluna. Para completarmos aqui o bloco 5, colocamos o 3 na casa em destaque. Olha que desta forma, no bloco 2, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Para completarmos o bloco 2, falta o 9. Coloquemos o 9 aqui nesta casa em destaque. Indo para o bloco 1, veja que esta casa em destaque tem que ser o número 3. E para completarmos o bloco 1, falta o 9. Colocamos o 9 na casa em destaque. Indo agora para o bloco 3, onde falta o número 9 e o número 3, veja que esta casa em destaque tem que ser o número 3. Para completarmos o bloco 3, falta o 9. Colocamos o 9 nesta casa em destaque. Pronto, o jogo acabou. Um abraço e até o próximo.